E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Bates, eu sou músico, sou agricultor. O meu trabalho como músico é o Bates, né? Um trabalho independente, onde sou compositor, junto com a banda que está com a formação comigo desde 2006. Vocês podem pesquisar e vão saber um pouquinho mais também sobre o trabalho da gente independente, tá? Trabalho autoral, tá bom? Hoje o assunto aqui, galera, é um assunto polêmico. É sobre as abelhas limão, entendeu? A Lestrimelita limão ou iratim, ou também abelha limão, né? Simplesmente limão. É uma abelha complexa para muitos meliponicultores. Eles a veem como inimigas mesmo, como abelhas que vêm para destruir tudo, né? As pessoas sempre me pedem para falar sobre algum determinado tema. Eles vão postando, vão deixando perguntas, me mandam mensagem em box no Facebook. Então eu tenho recebido algumas e à medida do possível eu vou fazendo. Um deles é o tema da limão, que já tem me pedido, apesar de eu não ter abelha limão na minha região. Já acredito que ela já viveu aqui, porque Minas Gerais, se você olhar a área geográfica por onde a abelha limão ela existiu e existe, nossa área está beneficiada pela abelha limão. Mas beneficiada pela abelha limão? Como é isso? Complexo, né? Então, no vídeo anterior eu até falei que a coitada da abelha limão. Poxa, alguns meliponicultores vão me odiar. Gente, mas é sério, só existe abelha limão no lugar onde tem outras abelhas, entendeu? Ela é uma abelha que ela vive de saquear outras colônias, ela vive buscando alimento de outras colônias, ela não tem corbículas, tá certo? Mas aí algumas pessoas falam, poxa, onde você encontrar essa abelha, você tem que matá-la, você tem que acabar com ela, exterminar ela. Esse é o papo. Beleza, outro assunto que a gente vai abordar aqui algumas pessoas ficam me perguntando quando compram a colônia delas, abelhas, qual a melhor hora de abrir a caixa, se deve abrir a caixa rapidamente, se deve abrir à noite, entendeu? Se deve abrir durante o dia, esse é o assunto. Então o primeiro assunto é sobre a abelha limão, essa polêmica que existe com a abelha limão. Ah, mas ela é uma abelha que quando você encontrar, você tem que exterminar a colônia dela, você tem que destruí-la. Poxa, mas Marcelo, você não tem abelha limão na sua região mais, então para você é fácil, entendeu? Ah, você colocaria, levaria uma colônia para aí? Não, eu não traria uma colônia para aqui, mas eu gostaria que ela aparecesse na natureza daqui. Mas por que eu gostaria? É o que eu falei para vocês, é sinal que existe outras abelhas para que ela possa, digamos assim, saqueá-las, para que ela possa buscar alimento dessas abelhas, principalmente as mais frágeis. Eu espero muito um dia, galera, que as abelhas limão apareçam por aqui, porque aqui já foi região delas. Elas já habitaram aqui. Se vocês olharem a área geográfica da abelha limão, ela abrange Minas Gerais. Claro que Minas Gerais é grande, tem uma área extensa territorial, mas assim, se vocês observarem bem, aqui, por exemplo, na minha região já não existe ela mais, mas também não existe quase abelhas nativas mais nidificadas naturalmente. Isso é muito sério. Então, se você está numa área que tem abelha limão atacando seu meliponário, você pode ter certeza que você tem abelhas nidificadas por aí, várias espécies de abelhas nativas. Porque ela precisa de outras espécies de abelha para sobreviver. É simples assim, entendeu? Ah, mas Marcelo, então o que você faria se o seu meliponário fosse atacado agora, hoje, por exemplo? Porque as pessoas já falam assim, cara, se for atacado seu meliponário, você tem que descobrir onde é que está instalada, nidificada essa abelha limão para ir lá e botar fogo. Isso é o que as pessoas falam. Do mesmo modo que também retratam outras abelhas, como guaxupé, arapuá e até boca de sapo, porque eles acham que é tudo abelha cachorro e acham que tudo é arapuá. Isso é a nossa falta de entendimento. Por isso que precisamos cada vez mais falar mais e mais com as pessoas. Beleza, eu estou aqui agora, eu tenho 40 colônias aqui de abelhas nativas. Nesse exato momento começa a atacar uma abelha limão ali, uma colônia minha, uma das colônias de, vamos supor, uma das colônias de jataí mais antigas que eu tenho e que eu mais gosto. O que eu vou fazer? Gente, simplesmente não vou fazer nada. Eu vou parar para observar. Diante dos estudos, eu espero que as pessoas que estejam aqui também sempre façam leitura sobre abelhas nativas, sobre estudos, sobre o nosso mestre Paulo Nogueira Neto, entre outros mestres, né? Beleza? Mas vamos lá. Se eu estou aqui nesse meliponário agora e começa a ter um ataque de limão, a única coisa que eu vou parar para fazer é observar. E pelas leituras a gente sabe que ela exala um cheiro de limão, característico, parecido com o limão na hora que está atacando. Isso ajuda a confundir as outras abelhas. Isso é uma característica da abelha limão mesmo, da iratim. Por isso que ela tem o nome de limão, que é o cheiro parecido com o limão. Tá certo? Então o que ocorre? Se eu estou aqui agora e começa a acontecer isso ali, eu sei que alguma abelha veio primeiro das limão, alguma das que estão procurando locais para coletar alimento para elas. Ela chega e marca um ponto ali, com um odor característico da própria colônia dela, que vai fazer com que as outras localizem aquele ponto e venham certinho naquela caixa e ataque. Então, e eu espero, galera, que ela nidifique aqui dentro da minha propriedade.
Vai ser muito importante se ela nidificar. Por que não adianta eu sair procurando aqui dentro da localidade? Se eu pegar 1 quilômetro aqui de raio, por exemplo, e sair procurando todas as abelhas limão que tem por aqui para exterminá-las, por exemplo. O que vai adiantar isso? Se eu fizer isso, uma que eu não vou resolver a matança, destruindo todas elas, uma que eu não vou resolver eliminando elas, porque vai ser impossível isso. Antes dos portugueses e espanhóis chegarem aqui para colonizar essa terra, desbravar isso aqui na espada, essas abelhas limão já estavam aqui, elas já habitavam aqui. E elas já faziam esse mesmo ritual, provavelmente isso, entendeu? Agora, o que vocês esquecem é que as minhas abelhas do meu plantel, as que estão dentro aqui da natureza, elas precisam de ter recursos de defesa contra essa abelha. Elas precisam desenvolver, aprender a desenvolver defesas. Elas estão dentro de um grau de evolução, assim como nós estamos também. Todos os seres que vocês observam ao redor eles estão evoluindo, gente. Todos. Não tem um ser que não esteja. Nós estamos passando por isso. A gente vai se metamorfoseando à medida do tempo. Todos os seres. Todos eles. Tá certo? E com as abelhas limão presente aqui, elas também estão passando por um grau de evolução. Sabe-se lá daqui quanto tempo elas podem vir a ter corbículas. A gente não sabe, porque elas não possuem corbículas para carregar, no caso, pólen, para coletar pólen. Uma abelha pretinha, uma abelha robusta, forte, e é uma abelha que ataca em massa, ela vem com potência, vem com força. Mas se instalar dentro do meu meliponário, ela vai ficar, eu vou querer ela ali. E tem um outro detalhe, esse é o meu modo de visualizar as coisas. Eu não vou dizer para você que você tenha que realmente fazer isso. Por quê? Às vezes você não está preparado para entender os outros seres que estão ao redor. Então o que vai adiantar para você? Né? Mas eu espero que você, a partir dessa conversa com a gente agora, comece a entender um pouco esse outro lado da natureza, que é o lado da evolução dos seres. Do mesmo modo que algumas jataís atacam a gente e trazem as bolinhas de cera, de resina, grudando nos pelos, tem jataís que não fazem isso. Tem colônia de jataí que é forte e só ataca a gente e enrola nos pelos, mas não coloca aquela resinazinha delas de defesa. Entenderam? Então, algumas estão mais evoluídas que as outras. Tem um vídeo anterior que eu acabei de fazer, eu estou falando sobre essa situação das jataís que criaram uma defesa. Elas já vivem ali há 4 anos, mais ou menos, e criaram uma defesa contra as formigas. Elas continuam tocando a vida delas no ir e vir tranquilamente e as formigas simplesmente morrendo naquele tubo de cera. É desse jeito que está acontecendo. As abelhas aprendem a se defender. Claro que algumas mais fracas, que ainda não tiveram tempo de passar por tal evolução, ou por tal, digamos assim, obstáculo, sofrimento, ela não teve tempo de desenvolver aquelas características de defesa, tá certo? Então eu acredito, isso, assim, eu gostaria muito de ter experiência com a abelha limão. Eu gostaria mesmo. E espero que um dia ela chegue aqui, porque sei que se ela chegar aqui, é porque já tem um número de meliponários suficiente, ou de floresta se ampliando, e as abelhas estão nidificando. Então, assim, é um sonho, né? Ver abelhas limão, gente, na localidade é muito importante. Elas provavelmente estão vivendo só de outras. Tem que ter outras. Simples assim. Agora, se eu deixar uma instalada no meu meliponário, teve gente que perguntou para mim, cara, mas é uma sacanagem você colocar uma abelha limão no seu meliponário para prejudicar os outros meliponários. Não, senhor. É uma sacanagem se eu não informar ninguém. Mas se eu passar informação para essas pessoas, levar até elas, gente, olha só, chegou uma abelha limão, se instalou no meu meliponário. Ela veio da natureza, porque eu não trouxe de lugar nenhum. Ela chegou aqui, ó, naturalmente. E ela se instalou aqui, ela atacou uma colônia minha, ela bateu minha colônia, ela vive aqui. O que eu vou fazer com ela no meu meliponário? Esse eu já estou relatando para vocês, é meu ponto de vista, a minha maneira de proceder, sem nunca ter tido um ataque de abelha limão aqui dentro. Tá certo? Mas é o que eu faria hoje. É o meu ponto de vista, ok? Antes que alguém fale alguma coisa, é o meu ponto de vista. E é assim que eu procedo mesmo. Deixo a abelha limão se instalar. Vou pegar outras colônias de escaptotrigonas que eu tenho aqui, vou colocar do lado dela. Vai ficar próximo. Vou deixar jataís também próximo a ela, porque é importante. Vou deixar as iraís também, que são uma das abelhas que elas mais atacam. E eu penso o seguinte, se ela exala o cheiro de limão, esse odor para confundir a abelha que está atacando, se ela voltar de um ataque, que não vai ser dentro do meliponário, vai ser muito difícil ela atacar no meliponário, ela vai ser um alvo muito fácil de todas as outras, das mandaçaias, das bugias, da turma toda que está aqui, vai querer pegar ela. Isso é o que eu acredito, entende? Porque uma vez que ela exalar cheiro, ela vai falar onde ela está. Pensa bem, ela está exalando um cheiro de comunicação para as outras e trazendo material de saque de outras. As abelhas, gente, elas são muito mais vigilantes do que qualquer um de nós. Elas estão muito atentas a qualquer ar diferente. Você acha que você arma uma isca num local e com poucos dias pega uma abelha
Você acha por quê? É porque elas voam naquele local durante anos e anos e não sentem nenhum cheiro diferente de colônia. Quando você botou um cheiro característico de abelha, de alguma espécie, elas vão verificar o que que é e descobrem que tem um abrigo e se instalam ali. É simples assim, tá beleza? Então, eu deixaria, então, voltando ao assunto da limão, ela se instalar no meu meliponário, morar aqui dentro, e eu passaria a observá-la constantemente com seus procedimentos, como seriam as outras abelhas com ela, se as outras abelhas iriam exterminá-la, entendeu? Se vier duas, pode ficar as duas, se vier três, não vou sair daqui, galera, para buscar uma limão que está em Juiz de Fora. Do mesmo modo que eu não trago uma abelha que é de lá, da região de lá. Do mesmo modo que eu não trago uma jataí, ao máximo eu evito de trazer uma jataí do Rio de Janeiro, que é um lugar muito quente, e vou trazer para um lugar que é mais frio, que é a minha região. Ela vai sofrer demais aqui. Eu já fiz experiência com isso para salvar a abelha lá, que estava em decadência, trouxe, mas depois eu voltei novamente ela para o local. Então, gente, mas se vocês forem observar bem, eu vou permitir, então, que essa abelha se instale, que essa limão se instale. Naturalmente, eu não irei buscá-la em Juiz de Fora ou em qualquer outra cidade próxima. Ela precisa chegar aqui. Como apareceu uma guaxupé no terreno do amigo meu. A gente não vê aqui por décadas. Apareceu uma colônia de guaxupé no terreno desse amigo meu. Entendeu? Então, assim, ela de alguma forma, ela foi nidificando até chegar ali. Ela encontrou a corrente de ar que trazia aquele cheiro de flores e fez com que ela aparecesse ali para ela poder se alimentar. Interessantíssimo isso, galera. Isso é muito interessante. É por isso que eu sempre digo, o caminho ainda para as abelhas são as flores. Que se antigamente, 30, 35 anos atrás, via muitas dessas abelhas e agora não vê mais, é porque o desmatamento realmente está avançando cada vez mais. Entendem? Então é o que ocorre. Por exemplo, as áreas que eu conhecia aqui das roças, que tinham muitas mandaçaias e tudo, com certeza tinha essa limão predando elas. Hoje não tem mais. Os enxames que ficaram são quais? Quais são os enxames, então, que vocês acreditam que sobraram na natureza aqui, que foram só sumindo? Os que ficaram são os mais fortes, galera. Os que estão ainda aguentando, sobrevivendo, desviando dos agrotóxicos mais pesados, de alguma forma. Essas abelhas estão aprendendo a lidar com essas dificuldades. Mas, assim, o valor genético delas vai se encolhendo também, porque elas quase não vão encontrando a própria espécie, sendo de genéticas de regiões um pouco distantes, para poderem melhorarem sua genética. É como você mesmo viver com uma família só, por exemplo, um grupo de 20 pessoas numa ilha deserta durante 80 anos. A genética vai ser a mesma, isso é complexo, não é? Vai começar a ficar irmão com irmão, primo com primo, primo com primo, irmão. Vai ser horrível, vai acabar. A espécie vai degenerar. A tendência da espécie a multiplicar com ela mesmo é ir degenerando, é ficando mais fragilizada, entendeu? E um problema muito sério é que as pessoas acham que quando ela descobre um ninho de abelha-limão, se ela destruir a colônia nidificada naturalmente, ela acha que ela vai resolver o problema de atacar o meliponário dela, mas ela não vai resolver. Não vai, porque as outras que enxamearam e levaram aquela abelha-limão para ali, elas estão lá ainda. E você não tem como acabar com uma coisa que é da natureza. Como você vai acabar com algo que está lutando para viver na natureza? Você, por exemplo, você não está lutando todo dia para se alimentar? Então, esses seres também, eles estão buscando uma forma de se alimentar. Todos os seres estão para sobrevivência, para perpetuar a espécie. E detalhe, elas atacam as colônias mais fracas. E se atacarem as mais fortes evoluem, ganham experiência, ganham força. Vou dar um exemplo aqui, outro exemplo, dos peixes. As pessoas falam, peixe não pensa, bicho não pensa. Não vai nessa não, galera. Eu falo um exemplo pelo tanque que eu tenho aqui de aquaponia, de tilápias. Eu observo o seguinte, algumas tilápias desenvolvem mais que as outras. Isso. Algumas tilápias conseguem crescer e são mais espertas, são mais astutas que outras. O que eu observei é que quando eu colocava a isca, eu colocava a ração, algumas tilápias vinham e notavam que aquilo ali podia ser uma armadilha. Pareciam notar, poucas delas, um percentual pequeno, talvez menos de 10%. Elas pegavam e faziam o quê? Ela mordiscava a ração e soltava a ração. Assim que a ração soltava do anzol, isso na flor d'água, água cristalina. Assim que a ração soltava, ela engolia a ração. Entendeu? Essas tilápias cresceram mais. Foi as que pegaram 3 quilos, 3,5 kg. Se desenvolveram. Elas conseguiram sobreviver. Elas não pegavam no anzol mesmo com fome. Entendeu? Isso que eu observei. E tem outras que já chegam e dão aquela bocada logo. Seleção natural, meu amigo. Foi embora. As mais espertas sobrevivem. Outra coisa que eu notei. Ela arrumou um canto no tanque. O tanque é pequeno, mas ela arrumou um canto que ela só ficava ali a vida toda. E isso fez com que um pequeno grupo delas se unisse e ficasse mais forte. Elas não apareciam muito. Isso que eu notei dessa tilápia. Isso é um exemplo de peixe, é isolado. Mas todos os seres têm a sua sabedoria. Uns mais que os outros. Não é verdade? Isso em todos os aspectos. Observem.
Tá ok? A natureza, meu amigo, a gente não precisa achar que é melhor que nada, porque ela é dona de tudo. Ela é que domina, entendeu qual é? A gente não domina nada. A gente só acha que domina, que tem um controle sobre as coisas. Mas não. Esse nosso desequilíbrio, esse nosso avanço em desmatamento, ele gera uma causa enorme contra nós mesmos. Vai voltar tudo, não adianta. Tudo que a gente fizer aqui de ruim vai voltar. Beleza. Outro assunto que me perguntaram foi sobre